E aí, torcedor santista? Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo e notícias quentinhas para você. Antes de começar, inscreva-se no canal e deixe seu like. Isso é essencial para você não perder nenhuma novidade do Peixão. Agora, sem mais demora, vamos às notícias. A noite começou com planilhas, mas terminou com perguntas que ecoam além da Vila Belmiro. Como transformar uma promessa de crescimento em segurança esportiva quando o relógio do fair play financeiro já corre? Na sala do conselho, cada voto parecia medir mais que números, pesava a reputação, temporada e a mensagem enviada ao mercado. O orçamento de 2026 passou, porém carregando uma história que não se encerra na contabilidade. O placar político revelou força e fissuras. Foram 120 conselheiros presentes, 75 garantiram a aprovação seguindo o parecer do órgão fiscal, enquanto 44 rejeitaram e 1 se absteve. Além do resultado, a sala registrou inquietações. Quem banca o risco calculado quando a régua da CBF apertar e o clube ainda estiver ajustando rota? A proposta acena com expansão ambiciosa de receitas. Da base de 423 milhões prevista para 2025, o plano projeta 592 milhões para 2026, com 178,7 milhões considerados extraordinários, essencialmente depende de janelas, saídas e ativos valorizados. É uma escada que exige degraus estáveis, tropeços, aqui, custam pontos e confiança. O otimismo percentual, cerca de 40% de avanço, não oculta o nó central, um déficit estimado ao redor de 94 milhões. Entre promessa e execução há uma ponte que precisa suportar pressões simultâneas de desempenho em campo, litígios fora dele e humor da arquibancada. Um número negativo não é apenas valor, é teste de nervos. O motor que drena a caixa tem nomes e prazos. Estão contabilizados cerca de 174 milhões para amortizar dívidas antigas, cumprir pactos com atletas, formar provisões e reverter perdas jurídicas. É um peso que empurra o resultado para baixo, mesmo quando a operação corrente respira melhor. A pergunta inevitável: quantos meses de bola rolando trazem fôlego suficiente para sustentar essa marcha? Sem o bloco de obrigações extraordinárias, a fotografia muda. A atividade núcleo projeta superávit na casa de 79 milhões, sinalizando eficiência em receitas recorrentes, controle de custos e monetização do ativo futebol. O desafio, portanto, não é vender a ideia de saúde, é blindar o caixa contra correntes paralelas que se alimentam longe das quatro linhas. No horizonte regulatório, a régua sobe. A CBF pretende implementar o fair play financeiro com meta de déficit zero a partir de 2026. Em transição, quem escorregar será advertido, não punido. A advertência, porém, cria rastro, afeta a credibilidade com patrocinadores, encarece crédito, tensiona negociações com atletas e acende holofotes que o clube não controla. Nos bastidores, o alerta ligado ao contrato de Neymar surge no terceiro balancete de 2025 como ponto sensível. Não é apenas uma linha contábil, é um compromisso que catalisa expectativa, receita potencial e risco de desequilíbrio. A decisão sobre como enquadrar custos de ídolo, ativação comercial e performance esportiva será determinante para transformar narrativa em resultado. O mercado lê sinais. Um orçamento ousado, aprovado com maioria expressiva, indica que o clube pretende competir alto. Ao mesmo tempo, a presença de obrigações robustas e a sombra do fair play pedem execução cirúrgica, antecipar receitas sem queimar ativos, abrir janelas de venda com preço justo e calibrar folha com produtividade, não só com nome. A política interna sabe que a conta se cobre em campo. Orçamentos não marcam gols, mas definem quem pode estar em campo aos 90 minutos. A diretoria precisa explicar o plano com transparência. Quais são os gatilhos de receita extraordinária? Que contingências se aplicam se mercado arrefecer? Como é a estratégia de defesa jurídica para reduzir perdas e em que ritmo as dívidas se encerram? Para o torcedor, os números precisam virar histórias compreensíveis. Quando se fala em milhões, fala-se em reforços, renovações, base valorizada, estádio pulsando e tabela que não perdoa vacilo. A narrativa honesta cria cumplicidade. Se a temporada pedir paciência em um mês e explosão no próximo, a arquibancada entende que o plano não é improviso.
A governança é o freio de mão que evita derrapagens. Processos claros, comitês atuantes e metas trimestrais transformam promessa anual em realidade verificável. Não se trata de publicar relatórios, é de ajustar rota quando o vento muda, cortar desperdício sem afetar performance e medir retorno de cada investimento no gramado. O risco principal não é o déficit isolado, é a soma de decisões pequenas que o alimentam. A diferença entre advertência e aplauso mora em escolhas diárias, cláusulas contratuais bem desenhadas, bônus por metas calculados, compliance rígido em litígios e inteligência para vender no pico e comprar no vale. Oportunidades existem, e são do tamanho da marca. Com um calendário forte, ativações digitais e presença midiática, patrocínios podem crescer em pacotes modulados, bilheteria pode ser otimizada por dinâmica de preço e experiência, e a base, quando bem integrada ao elenco, vira ativo esportivo e financeiro. Cada real extra conta 2 vezes, no caixa e na tabela. O orçamento aprovado não encerra a conversa, abre um capítulo. A temporada que se aproxima exigirá que a diretoria transforme projeção em execução, que o conselho cobre metas sem teatralidade e que o vestiário receba estrutura compatível com ambição. Entre planilha e taça 90 minutos repetidos semana após semana. Em síntese firme, o Santos escolheu crescer sabendo do peso que carrega. Se a estratégia conectar ídolos, eficiência e rigor regulatório, a advertência jamais sairá do papel. Se o clube perder o timing, os números deixarão de ser promessa e virarão obstáculo. E, no futebol, obstáculos não se superam com discurso, se superam com pontos, vitórias e decisões certas no momento certo. Fala, torcedor do Peixe. Antes de seguir com as notícias, aproveitamos para te convidar a se inscrever no canal e deixar seu like. Assim, você fica por dentro de tudo o que acontece no Santos com exclusividade. Vamos lá, continuar com as novidades. O vídeo começa com imagens aéreas da Vila Belmiro iluminada, enquanto uma voz em off anuncia: o Santos surpreende o mundo do futebol. Em seguida, a cena corta para Kevin De Bruyne, astro belga e ícone do futebol europeu, vestindo a camisa alvinegra e sorrindo para a câmera. A revelação, transmitida em tempo real pelas redes sociais do clube, rapidamente se torna viral e provoca um burburinho sem precedentes no cenário esportivo brasileiro. A contratação de De Bruyne pelo Santos é apresentada como um marco histórico. Poucos acreditavam que o clube, tradicional formador de talentos, pudesse trazer uma estrela consagrada da Europa. O vídeo, curto e impactante, deixa claro que não se trata de especulação. O craque belga assinou o contrato e já é oficialmente jogador do Peixe. A repercussão foi imediata. Torcedores santistas explodiram em comemoração, transformando ruas e praças em palcos de festa. Bandeiras foram erguidas, cânticos ecoaram e a Vila Belmiro se tornou o epicentro de uma celebração que rapidamente ganhou proporções nacionais. Nos programas esportivos, comentaristas se mostraram incrédulos. Muitos destacaram que a chegada de De Bruyne representa uma mudança de paradigma no futebol brasileiro, colocando o Santos em uma posição de protagonismo internacional. A contratação é vista como um golpe de mestre da diretoria. A imprensa internacional também repercutiu o anúncio. Jornais ingleses, espanhóis e italianos destacaram que De Bruyne, após anos brilhando no futebol europeu, escolheu o Brasil como novo destino. Para muitos, a decisão é surpreendente e reforça a força cultural e esportiva do Santos. No mercado esportivo, especialistas avaliam que a chegada de Bruyne pode gerar impactos significativos. O Santos, ao garantir um jogador desse calibre, não apenas fortalece seu elenco, mas também amplia sua marca global, atraindo patrocinadores e consolidando sua imagem como clube de projeção internacional. Torcedores rivais reagiram com mistura de surpresa e preocupação. Muitos reconheceram que o Santos deu um passo ousado e que a presença de De Bruyne pode desequilibrar competições nacionais. Outros ironizaram, mas não esconderam o temor de enfrentar um meio-campista de tamanha qualidade. Entre os jogadores santistas, a expectativa é enorme. Jovens da base, acostumados a ver De Bruyne como referência em transmissões europeias, agora terão a oportunidade de dividir o campo com o craque. A chegada do belga é vista como inspiração e oportunidade única de aprendizado. A diretoria do Santos aproveitou o momento para reforçar sua narrativa de grandeza.
Em coletiva, dirigentes destacaram que o clube sempre foi reconhecido por revelar talentos, mas que agora também se posiciona como destino de estrelas globais. A contratação de Bruyne é apresentada como símbolo dessa nova fase. No vestiário, o clima é de confiança. Jogadores experientes destacam que De Bruyne traz não apenas técnica, mas também liderança e mentalidade vencedora. A expectativa é que sua presença eleve o nível competitivo da equipe e inspire todos a buscar títulos. A rivalidade entre clubes brasileiros ganha novos contornos. A chegada de Bruyne ao Santos é vista como um movimento que pode alterar o equilíbrio de forças no futebol nacional. O Peixe, que já tem tradição e história, agora conta com um craque capaz de mudar partidas sozinho. No meio acadêmico, professores e pesquisadores de comunicação esportiva analisam o episódio como exemplo de como o futebol moderno se tornou espaço de narrativas globais. A contratação de Bruyne pelo Santos é vista como um marco que transcende o esporte e se insere no campo da cultura e da identidade. Patrocinadores e parceiros comerciais do Santos reagiram rapidamente. A associação do clube a um episódio de impacto midiático fortalece sua imagem e pode gerar reflexos positivos em campanhas publicitárias e contratos futuros. O mercado percebeu que a decisão não apenas reforça o elenco, mas também amplia o valor da marca alvinegra. Torcedores mais antigos lembraram que o Santos sempre foi protagonista em momentos históricos. A chegada de Bruyne é comparada a épocas em que o clube surpreendeu o mundo com craques como Pelé e Neymar. A narrativa é de continuidade da tradição de grandeza. A imprensa esportiva brasileira dedicou edições especiais ao tema. Reportagens detalharam o processo de negociação, explicando como o Santos conseguiu convencer De Bruyne a aceitar o projeto. O trabalho minucioso da diretoria foi destacado como prova de competência e ousadia. No campo, a expectativa é de que De Bruyne se torne peça central no esquema tático. Sua visão de jogo, precisão nos passes e capacidade de decidir partidas são vistas como armas que podem transformar o Santos em candidato a títulos nacionais e internacionais. A torcida, conhecida por sua paixão intensa, já prepara mosaicos e cânticos para a estreia do craque. A atmosfera promete ser de festa e de emoção, com a Vila Belmiro lotada para receber o novo ídolo. Rivais, por sua vez, precisam lidar com a pressão. A presença de Bruyne no Santos é vista como desafio adicional em competições, obrigando outros clubes a reforçarem seus elencos para competir em igualdade. No fim, a reportagem conclui que a contratação de Bruyne pelo Santos é mais do que um movimento de mercado. É um episódio que mexe com rivalidades, com emoções e com narrativas históricas. O Santos surpreende não é apenas um título chamativo, é a síntese de um momento que promete marcar o futebol brasileiro e alimentar debates por muito tempo. Assim, o Santos celebra a chegada de um novo protagonista, enquanto o futebol brasileiro se prepara para viver uma temporada inesquecível. A presença de Bruyne no Peixe é símbolo de ousadia, ambição e da capacidade do esporte de criar histórias que apaixonam milhões. A repercussão da surpreendente contratação de Kevin De Bruyne pelo Santos foi imediata e arrebatadora. Em poucas horas, o anúncio já dominava os principais portais esportivos do Brasil e do mundo, transformando-se em pauta obrigatória em programas de televisão, rádio e debates online. A chegada de um astro europeu a um clube brasileiro mexeu com o imaginário coletivo e reacendeu discussões sobre o poder de atração do futebol nacional. Nas redes sociais, a notícia se espalhou como fogo em palha seca. Torcedores santistas celebraram com euforia, transformando a Vila Belmiro em símbolo de festa e esperança. Ao mesmo tempo, fãs de outros clubes reagiram com surpresa e até preocupação, reconhecendo que o Santos havia dado um passo ousado e que a presença de Bruyne poderia desequilibrar competições nacionais. A imprensa internacional também não ficou indiferente. Jornais ingleses, espanhóis e italianos destacaram que De Bruyne, após anos brilhando no futebol europeu, escolheu o Brasil como novo destino. Para muitos veículos, a decisão é surpreendente e reforça a força cultural e esportiva do Santos, que volta a ser protagonista em escala global. No mercado esportivo, especialistas avaliam que a chegada de Bruyne pode gerar impactos significativos. O Santos, ao garantir um jogador desse calibre, não apenas fortalece seu elenco, mas também amplia sua marca global, atraindo patrocinadores e consolidando sua imagem como clube de projeção internacional.
Torcedores rivais reagiram com mistura de surpresa e preocupação. Muitos reconheceram que o Santos deu um passo ousado e que a presença de Bruyne pode desequilibrar competições nacionais. Outros ironizaram, mas não esconderam o temor de enfrentar um meio-campista de tamanha qualidade. Entre os jogadores santistas, a expectativa é enorme. Jovens da base, acostumados a ver De Bruyne como referência em transmissões europeias, agora terão a oportunidade de dividir o campo com o craque. A chegada do belga é vista como inspiração e oportunidade única de aprendizado. A diretoria do Santos aproveitou o momento para reforçar sua narrativa de grandeza. Em coletiva, dirigentes destacaram que o clube sempre foi reconhecido por revelar talentos, mas que agora também se posiciona como destino de estrelas globais. A contratação de Bruyne é apresentada como símbolo dessa nova fase. No vestiário, o clima é de confiança. Jogadores experientes destacam que De Bruyne traz não apenas técnica, mas também liderança e mentalidade vencedora. A expectativa é que sua presença eleve o nível competitivo da equipe e inspire todos a buscar títulos. A rivalidade entre clubes brasileiros ganha novos contornos. A chegada de Bruyne ao Santos é vista como um movimento que pode alterar o equilíbrio de forças no futebol nacional. O Peixe, que já tem tradição e história, agora conta com um craque capaz de mudar partidas sozinho. Por fim, a repercussão consolidou o episódio como um dos mais marcantes da temporada. A contratação de Bruyne pelo Santos não é apenas um movimento de mercado, mas um acontecimento que mexe com rivalidades, emoções e narrativas históricas. O Santos surpreende não é apenas um título chamativo, é a síntese de um momento que promete marcar o futebol brasileiro e alimentar debates por muito tempo. Aqui no nosso canal, trazemos notícias fresquinhas do Santos todos os dias. Inscreva-se no canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas sobre o nosso peixão. E não esqueça de compartilhar sua opinião sobre essa notícia nos comentários, ela é muito importante para o Santos. Até o próximo vídeo.